Boa noite, eu me chamo Bruna, sou professora de educação especial e também neuropsicopedagoga. Hoje eu vim contar um pouquinho para vocês sobre a diferença entre dificuldade de aprendizagem e o transtorno de aprendizagem, que são duas coisas diferentes. Vou explicar um pouquinho para vocês. Quando a gente fala sobre dificuldade de aprendizagem, a gente fala de fatores que são mais físicos, que depende da cultura do aluno, que depende da família, da estrutura que ele se encontra, da questão também da metodologia que a gente usa em sala de aula, porque como a gente sabe, crianças aprendem de formas diferentes, né? Tem a sinestésica que é com o movimento, tem a questão da visão, né, que ele aprende melhor visualizando, e também tem a questão do ouvinte, que ele aprende melhor escutando, mesmo que ele não esteja visualizando a cena, ele consegue entender somente escutando. Só que a gente sabe que numa sala de aula nem todo esse aprendizado ele acontece da mesma forma. Então as crianças aprendem de diferentes formas, mas o professor ele às vezes segue uma metodologia única, né? E quando a gente fala sobre transtorno de aprendizagem, daí não tem a questão dos fatores. Ele pode estar tendo essa dificuldade que vai além do que a gente consegue visualizar. O que seria isso? Não seria uma falta de estímulo, não seria uma falta de metodologia. Aí já entra sobre a questão do neurobiológico do aluno, que é a questão de que ele sozinho ele não consegue e ele precisa de um acompanhamento, de uma intervenção, de uma psicopedagoga, de uma neuropsicopedagoga, precisa de um professor às vezes, de um segundo professor em sala de aula, e são coisas que eles independem. Por quê? Tem a questão da linguagem, né? Ele tem a dificuldade na fala, precisa de uma fono para auxiliar. Tem a questão da questão da escrita, que ele troca, ele espelha as letras, ele confunde ali o formatinho delas. Também tem a questão dos números que ele não consegue identificar. A memória dele pode ser um pouco mais curta, ele não consegue associar também imagem, não consegue associar a leitura. E ele tem toda essa dificuldade que a gente não consegue tratar diretamente em sala de aula sem o auxílio de uma profissional da área, certo? Então, isso são duas coisas que a gente precisa medir e que o professor ele precisa estar atento para que ele consiga visualizar e sinalizar isso para os pais, no caso para a família e para a direção, para que eles possam juntos dar um encaminhamento para um profissional, certo? Gostou? Então me segue e vem comigo que a gente tem muito mais coisa para mostrar, tá bom? Boa noite!